E hoje eu vejo, até com preocupação pessoal, porque acho que é um. Você acha que, eh, esse movimento da cultura woke de alguma forma contribuiu para isso? Assim, para que a audiência caísse muito, para que as histórias ficassem, às vezes, muito focada na agenda, mais do que tô falando especificamente de Globo, para depois a gente expandir. Se focar na agenda e esquecer a história, você acha que isso contribuiu ou é só mais uma parte Cara, da engrenagem? eu nem sei se eu boto fé nessa história de agenda woke, cultura woke. Eu acho que tem um movimento cultural, social, de mais pessoas tendo voz e querendo ser ouvidas. E Sim. querendo organizar a maneira como isso é colocado pro broadcast, né. Uhum. Então, essa busca que existe nas redes, ou, né, esse encontro que tem das pessoas de cada um falar com a sua turma, isso precisa ser de alguma maneira também, referenciado na cultura de massa, seja nos filmes, nas séries, nas novelas, onde for. Sim. Então acho que é uma adequação de discurso e de interesses e de possibilidade, que acho que é um negócio que acaba sendo orgânico, assim. Sim. Agora, uma coisa que eu acho que atrapalha de qualquer jeito é o didatismo. É quando, né, a mensagem do que é certo ou errado se sobrepõe ao caminho da história e tal. Mas mas isso sempre aconteceu de alguma maneira, né. Sim, Acho que sim, isso sempre é um desafio de qualquer forma. entendi. Essa história da cultura woke, né, essa, eh, teoria, né, enfim, a gente tem visto novos capítulos, né, desde a eleição do Trump e tudo mais, as coisas têm não pelo Trump, não que o Trump tenha feito alguma coisa para isso ou para conter isso, mas a gente está vendo os estúdios, por exemplo, lá fora se adequando, quer dizer, se adequando assim, tirando aspectos, né, você vê, não sei se foi no Hélio ou uma história que não foi revelada, mas que dizem que talvez tenha sido no Hélio, que haveria um divórcio, alguma coisa assim, e essa parte foi tirada. Você imagina, você viu o Capitão América, né, Não vi até hoje. tá, o Capitão América, eles nitidamente, inseriram, pelo menos nitidamente para mim, inseriram um vilão negro na história para não pra que a história não ficasse as minorias contra os brancos, porque na minha visão era isso, entendeu? Tinha o Capitão América, que era negro, o parceiro dele, que é um latino, e uma mulher que era judia e depois nem foi tocando tanto, judia não, desculpa, israelense, que depois nem foi tocado tanto nesse aspecto por causa da guerra que estourou. E o vilão eram 2 brancos, era o Harrison Ford, que era o presidente, e o outro lá que é um cara, eu esqueci o nome dele, líder eu acho o nome do vilão, que era um branco também. E aí colocaram aquele ator que fez, caraca, como é o nome da, você sabe quem é o ator? Eu esqueci o nome do ator, mas um ator negro, latino, para também ser vilão. E aí, tipo, ali já parece que foi uma adequação, isso inclusive foram cenas adicionadas depois do filme estar pronto, entendeu. Esse ator, ele foi contratado, cara, eu esqueci, ele é muito grande, mas eu esqueci o nome dele. Ele fez o vilão de The Boys, ele era o dono o CEO da empresa, da Seven. Eu não lembro o nome dele, mas a galera do chat vai ajudar aí. Então assim, eh, não necessariamente é uma coisa que, né, foi assumida de fato, mas é uma coisa que você viu, por exemplo, na Branca de Neve, que teve, né, tiraram os anões, botaram os anões, tiraram, botaram, aí botaram anões animados ao invés de botar os anões, e aí a classe dos anões ficou puta, porque não ia gerar 7 empregos e no final gerou um, que era o cara que capturava as imagens, e muita gente bota isso na conta do Peter Dinklage, que é que é o anão mais famoso lá do Game of Thrones e tudo mais, enfim. Então assim, a reclamação de quem fala sobre isso, né, tem vários canais, a gente já entrevistou vários canais, da Sim. chamada Liga Nerdola, né, que reclamam que a história, às vezes, é deixada em segundo plano para mudança de gênero, mudança de etnia, de personagem e tudo mais. E a gente viu isso muito na Branca de Neve, né, que foi um fracasso, isso aí foi um fracasso, assim. A Disney
mexeu tanto no filme, fez tantas coisas, e os artistas fazendo declarações assim muito polêmicas a respeito disso, que mexeu muito. Mas você acha que você na Globo eu acho que isso ainda não está acontecendo. Na Globo eu não sei, eu não acompanho muito. Mas É, nos estúdios lá é de fora já porque tá, né? eu acho que toda essa discussão cultural, política, e essa disputa, de certa maneira, que acontece principalmente, eu vejo pelo menos, principalmente no YouTube ligado à cultura pop, É assim, né? isso, exatamente. Ele virou quase um gênero à parte de conteúdo na internet, assim, Sim, sem que é dúvida. muito mais ligado, na minha opinião, à política do que o produto em si, O sabe? Peter Jordan fala muito Das isso. pessoas que ficam assim meses especulando sobre um filme de 2 horas e elas precisam ter um assunto todo dia durante um ano do que é aquilo e do que aquilo representa e das Sim. fofocas de bastidor Isso. e desse cara que foi contratado e do que isso representa e tal. E hoje eu vejo, até com preocupação pessoal, porque acho que a internet fica empurrando a gente o tempo todo para isso, que esse mundo da política hoje ele virou o grande, como que eu posso dizer, o grande centro comum das pessoas. Uhum. Que assim, até um tempo atrás tinham duas classes que muita gente dizia que eram um pouco mais radicais que as outras, que era o taxista e o dono de banca. Concorda comigo? A Sim. gente entrava no táxi, muita gente falava, ó, não vamos nem comentar que o cara tá revoltado aí e tal, porque o cara ficava o dia inteiro ouvindo a rádio. E o dono da banca ficava o dia inteiro vendendo jornal. Isso. E trocando ideias sobre o que... Não, porque a economia... Os maiores especialistas em noticiário eram os dois. E, normalmente, duas figuras muito radicais no imaginário. Não tô falando que eram, mas no imaginário eram. E eu acho que hoje todo mundo foi empurrado para isso. Porque a gente está o dia inteiro recebendo notícia. Aí vem uma notícia que a gente lê pela metade, a notícia que a gente vê só o título, a notícia que a gente ouviu dizer, ou não sei o quê. E aí tá todo mundo meio doidão, assim, chapado de informação, de né? informação e de opinião, sim. e de nervosismo, Inflamado, né? e de inflamado, e de, pô, de que lado, pra onde eu vou, isso é woke, isso é aquilo, isso é não sei o quê. Eu tento ter um distanciamento intelectual disso, no sentido de que, assim, beleza, tem essas coisas são assim, são assado. Mas, pô, vai riscar a linha no chão de que maneira? Sabe? Como você vai se colocar no mundo, nesse mundo em que tá todo mundo nessa panela de pressão, assim, sabe? E eu acho que isso, para a cultura pop contemporânea, assim, isso tem feito muito mal. Sim. Assim, pro consumidor mesmo, e pro produtor de conteúdo, e pro produtor de conteúdo em todos os seus níveis. Assim, o cara que faz o gibi, o cara que faz a série, o cara que faz o filme, o cara... E eu acho que a origem dessa disputa e dessa briga é um momento histórico do mundo, muito por conta da internet, em que grupos minoritários hoje conseguem se organizar melhor do que conseguiam 20 anos, 30 anos, 40 anos. E demandam a atenção deles também. E o ponto de vista deles. Que durante muito tempo não chegava. Claro. Né? A visão de mundo, normalmente, foi de pessoas muito parecidas comigo e contigo. Sim. Né? E aí essa subversão causa uma tensão cultural e política, e que acho que tem suas respostas né, no mundo em que vivemos, nos políticos, em quem que está no palco global hoje e tal, que é muito profunda. E acho que a gente ainda está num momento que ainda é inicial. Sim. Assim, acho que o que vai ser e como vai ser, não sei. O que está sendo agora, não sei também. Mas e aí as coisas vão se...
Eu acho que as boas mudanças ao longo do mundo, elas vieram depois de algum tipo de tensionamento, Sem dúvida. né? Então, algum tipo de demanda cresce, explode e as coisas se assentam de um jeito que seja mais proveitoso para todo mundo, né? Então você acha que esse equilíbrio ainda está longe Eu acho. de acontecer? Você Eu acha que acho. ainda não está tensionando, ainda estão esticando a corda para ver onde vai? Não acho nem que seja esticar a corda. Eu acho que é muito um processo de naturalização de coisas que nunca tiveram espaço. Assim, um protagonista negro, uma protagonista mulher. Tem gente que não pode ver uma mulher fazendo filme de ação que fala... Não, é loucura, Ah! loucura. Lacração! Lacrar! E se não for uma peituda pulando, se ela quer, tá ligado? O pessoal fica doido. E acho que é um processo. Não, eu vejo isso também, assim, uma análise mais equilibrada, mas o que me incomoda mesmo é quando a história fica ruim, sabe? Independente, às vezes Mas você depois de 100 anos de histórias ruins, sim. sem A história vai ser sempre ruim pra alguém, tá né? ligado? E a história tipo, vai ser sempre ruim pra alguém, é. né? Mas, por exemplo, eu gosto muito de Star Wars. Você gosta de Star Wars? Cara, é uma das minhas frustrações como nerd, velho. Eu nunca consegui me conectar, cara. Mas você assistiu as coisas e tal? Eu assisti, mas assim, pouco. Eu sou bem conectado, você pode perceber. Porra, que tem eu sou até o... bem conectado aqui. Caralho! Tem tudo aqui. Tem tudo não, mas tem bastante coisa. Tem a história... Pô, é o remake. O cara fez o remake no braço. Tipo isso. Mas enfim, eu tô falando isso porque fizeram a Disney fez uma série chamada Acolyte, que foi super, super criticada, não só talvez pela galera da bolha, né, de análise mais política das histórias, mas mesmo, pô, notas no Rotten Tomatoes, notas, aqueles avaliadores e tudo mais, tudo muito baixo. A Disney, inclusive, na minha opinião, sentiu o golpe e nem tem merchandising da série vendendo, sabe? E Uma Star série Wars... atual? Hã? É uma série nova, assim? Foi no passado, retrasado, sei lá. Que você falou lore, tudo nessa série desfaz a lore completamente de Star Wars para contar uma história em que o Jedi é corruptível, ou corrupto, assim, não no sentido grana financeiro, mas no sentido das ideias, das Moral. decisões, da moral, da moralidade. Quando a gente sabe que os Jedi eram, né, era o topo da moralidade e tudo mais, enfim. Você sabe que tem o Darth Vader, que é um cara que foi criado, né, pela força, né, que foi a mãe engravidou da força, ali aconteceu, né, a concepção do Darth Vader, do Anakin. E a profecia dizia que só ele, só essa pessoa, que era o escolhido, poderia vir de uma gravidez assim. E aí fizeram 2 meninas, 2 gêmeas, que aí também... Era as Dartetes. que era da força. Não, que não tinha nenhuma ligação com o Darth Vader, mas enfim, eram uma criação da força também, dentro de uma tribo de bruxas lésbicas, e enfim, e aí a história era toda assim, era tudo muito distorcido. A história em si era ruim, sabe? Não é só a questão da agenda. E aí, quando você pode criar 1000 teorias, inclusive de que a agenda estava à frente da história. A preferência era colocar a agenda e não a história. Porque quando, por exemplo, na história original, a gente tem a Leia. A Leia é uma princesa forte. É uma mulher forte dentro da história. Ela é muito importante. A gente está falando dos anos 80, final dos anos 70 e Sim. início dos anos 80. Uhum. Então, assim, onde o machismo era muito maior do que é hoje em dia. E ali você tem uma pessoa que não foi sensualizada, né? Inclusive, eu descobri recentemente que no episódio em que ela tá de biquíni, né, assim, aí ela tá mais sensualizada, foi uma ideia dela colocar aquilo, entendeu? Aquela roupa, aquele biquíni, porque ela era uma escrava, não necessariamente uma escrava sexual, mas era uma escrava de um monstro lá e tal. Enfim, então, eu acho que essa galera, realmente, eles fazem uma análise política das histórias, mas quando o autor dá margem para esse tipo de análise, não tem jeito, né? Como foi Capitã Marvel, por exemplo.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que toda decisão autoral, ela parte de alguma premissa que em algum lugar tem uma agenda. Claro, E aí claro. e daí não é necessariamente uma organização conspiratória disso ou Lógico, daquilo, lógico. mas a autoralidade inevitavelmente bate nisso, na visão de Sim. mundo de quem está escrevendo e de quem está aprovando também, né? Sim, 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 sim. Mas sobre essa questão de Star Wars, que eu realmente... Eu vi que, enfim, a galera reclamou bastante, mas o fã de Star Wars é classicamente, né? É um cara classicamente frustrado com Star Wars. É. Daí eu me conecto com um outro negócio que eu consumo bastante, que é história em quadrinhos, que isso que tu estava me contando de Acolyte, né? O Isso, nome. Acolyte, é. Me lembrou algumas Hipólito. coisas, que acho que também tem uns períodos de produção cultural ou de produção de uma mesma marca, quando explode, sabe? Uma produção muito alta e Aham. diversificada, que é o que está rolando na Disney por conta do Disney Plus. Isso, Tanto a Marvel quanto Star Wars sofreram, sim. de certa forma, com isso, com um excesso de oferta para uma demanda não tão alta assim, pelo menos para a qualidade que eles conseguiram entregar. Mas daí, eu lembro que lá nos anos 60 e 70, as editoras de quadrinhos elas conseguiam publicar a DC e a Marvel 10 quadrinhos por mês, no máximo, cada um. Uhum. Por uma questão tecnológica. Comercial também, né? Não tinha como imprimir mais do que isso, e imprimia pra caramba e vendia tudo. E vendia no posto de gasolina, vendia não sei onde. Isso. Aí, com o passar do tempo, ali anos 80, 90, eles começaram a poder, por conta da distribuição direta, que criaram as comic shops, não sei o quê, era um público mais focado nisso. Então, em vez de ter um gibi do X-Men por mês, tinha 30, com autores, assim, que tinha o cara que era o mais pica de todos, era o Jim Lee, o Chris Claremont, não sei quem. E aí tu ia lá no fim da fila, tinha também o Zé das Couves, o não sei quem, não sei quem. Era muito irregular. E Até os desenhistas mudavam muito também. Muito. E nesse período, especialmente os anos 90, por conta dessa abertura de leque de produção, teve também muita destruição de cânone, Sim. muita coisa desdizendo coisas que outras pessoas... E um controle editorial fraco. Claro. Eu vejo isso como uma constante nessa produção massificada de eu preciso dar vazão. E eu preciso... Entendeu? Então, Faz sentido. esse tipo de relação, eu acho que... Eu entendo o olhar político, o olhar cultural, mas eu também vejo uma questão quase intrínseca desse tipo de mercado, assim, sabe? De que, abre demais, por mais que seja, sei lá, 2 séries por ano, não sei o quê, o olhar criativo que lá atrás era o olhar do George Lucas, né, nos primeiros, sei lá, 6 filmes, hoje é uma corporação, né? Então vai ter... Eu sei que Andor todo mundo elogia muito. Isso. Andor é muito bom. Mas daí junto com isso vai ter um monte de porcaria. Lógico. E é do jogo, a mesma coisa Marvel, que até a morte do Homem de Ferro lá, os filmes, ninguém tinha uma coisa pra falar. Aí depois, vem pandemia, vem a saída do maior astro, vem um monte de decisões criativas equivocadas, e aí na esteira disso vem o papo que une todas as tribos, que é falar de política. Né, que é uma brecha que se abre dentro de um negócio de qualidade ruim. Sim. Né? Então, eu só inverto um pouco a ordem das coisas, sabe? No sentido de que eu acho que um filme ruim abre brecha para essas discussões. Vai ter filme bom que vão tentar discutir também. Sim. Mas daí não vai pegar. Vai sair agora o Superman. Tem os fãs do Snyder muito tristes que o Superman não mata mais criancinha. Tá animado, né? Tá azul, não tá azul escuro. Não, tá feliz. Ele se dá bem com a gatinha, meu Deus do céu. Ele não é... Você tá esperando. E daí os caras tão nervosos com isso. E daí o James Gunn foi lá e falou, não, porque é a história de um imigrante.
E que é, cara, é o lugar comum do que se fala do Superman desde 1930. Isso. Criado por 2 judeus, paraná, paraná, paraná. Meu Deus do céu. O Superman woke da Discovery. Meu Deus do céu. Daí, porra, daí também tem uma, assim, uma boa vontade em trazer algumas coisas. De novo, eu não sei detalhes da vida do Snyder e não sei detalhes da vida do James Gunn. Mas do ponto de vista autoral, eu vejo que o James Gunn tem um olhar sobre o mundo e o Snyder tem outro. Obviamente, vão ser coisas diferentes. Sim. Agora, o ruim e o bom ser porque isso tem um alinhamento político com alguma coisa que você não gosta necessariamente, é que eu acho meio bobo, sabe? Sim. Sei lá, eu acho o Superman do Snyder ruim porque eu acho que ele não entendeu o gibi. Assim como o Watchmen. Eu acho que ele leu o Watchmen e não entendeu o gibi. O Superman do Snyder me deixa maluco. É um dos piores filmes que eu vi na vida. E o Henry Cavill tá bem, né? Hã? Eu acho que o Henry Cavill no papel é um bom Superman, é porque a história É que a história é a história de um ET. Assim, ele é o mais ET de todos, só que é o ET que não vira... Não aprende nada com os humanos. tem empatia, O que né? aparece pra ele é o ET pai. O pai americano dele quer que ele esqueça todo mundo e vá embora, não salve ninguém. É uma perversão muito grande Uhum. do que era o Superman. Mas beleza. Mas, de novo, não é o que eu acho mais legal. Mas ainda assim, é uma visão, é um olhar. Claro. Eu que compro o gibi e leio com muito gosto, tem 1 milhão de versões. Tá fazendo o maior sucesso agora o Batman da classe trabalhadora. Já viu esse? Eu já ouvi falar. É o Absolute Batman. Eu já ouvi E falar. é sensacional, porque é uma subversão, é um universo paralelo lá, sei lá o quê e tal. Mas e daí ele tem uma sacada que é muito boa, que ele é arquiteto. E aí a cidade de Gotham City, ele constrói vários prédios e tal. A cidade toda é uma arma. Assim, Ganhe muito dinheiro no YouTube seguindo esse conselho. Veja só, olha, a gente fez o curso do Peter Jordan, YouTube Sem Aparecer. Para quem não sabe, o Peter é um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo, tem mais de 14 milhões de inscritos. Só em um canal dele, ele tem mais de 60 canais e ele vai ajudar você a ganhar dinheiro de verdade no YouTube ou em qualquer outra rede social. Então eu recomendo, a gente usou, foi muito bom pra gente, vai ser bom pra vocês também, tá bom? Mas não existe fórmula mágica, tá? Tem que trabalhar bastante. Ele só ensina vocês a como trabalhar direito e não cometer os erros de todos os youtubers iniciantes. Youtubers ou qualquer influenciador. Então se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube Sem Aparecer, eu recomendo.